A manhã de março surpreendeu com um céu limpo e azul após uma semana de chuvas incessantes. Valentina Borisovna, envolvendo-se em um ralo de banho leve, dirigiu-se à cozinha e ligou a chaleira com um gesto automático. Segunda-feira. Um dia pesado, principalmente quando a noite anterior fora perturbada por sonhos confusos e angustiantes que se desmanchavam ao acordar. Esticou a mão em direção ao celular para verificar os e-mails, mas, sem querer, pegou o aparelho do marido, deixado na ponta da mesa. A tela acendeu, revelando uma notificação: reserva confirmada. Sanatório Chaves Douradas, Kislovods. Suíte panorâmica para 2 pessoas. Senhor Morozov mais esposa. Check-in, sexta-feira. Valentina congelou. Um arrepio percorreu suas costas, apesar do calor agradável da casa. As sobrancelhas franziram-se sozinhas, formando um sulco profundo na testa. Kislovods. Esposa. Não havia nenhum plano de viagem. Olenka, você viu meu telefone? A voz do marido ecoou pelo corredor, vindo do quarto, tirando-a do torpor. Com um movimento rápido, ela recolocou o aparelho no lugar. 28 anos de casamento a ensinaram a conter impulsos e a não pular para conclusões precipitadas. Aqui está, querido, respondeu, apontando para o celular com uma entonação cuidadosamente neutra, como se nada tivesse acontecido. Oleg entrou na cozinha, imponente, com os ombros largos e uma barriguinha discreta que começava a se delinear, mas ainda conservando a postura ereta que anos atrás, em 1994, durante um curso de empreendedorismo, fizera seu coração acelerar. Os olhos, agora marcados por rugas finas, e os fios prateados nos cabelos apenas realçavam sua aparência madura e respeitável. Obrigado, murmurou, lançando um olhar rápido à tela do telefone. Algo quase imperceptível mudou em sua expressão. Vou preparar um café para nós, anunciou, enquanto Valentina observava suas costas cobertas por uma camiseta desgastada. Aquele contorno tão familiar, tão seu, e de repente tão estranho. Você fez alguma reserva em Kislovods? Perguntou diretamente, decidindo não rodear o assunto. Oleg hesitou por um instante, mas continuou mexendo o café com calma. Ah, sim, Val. É por causa de um possível contrato para construir um complexo de repouso. Preciso encontrar o cliente no local, avaliar o terreno, discutir os detalhes, explicou sem se virar, com uma tranquilidade que paradoxalmente soou falsa aos ouvidos dela. 28 anos juntos a tornaram especialista em decifrar cada nuance de sua voz. A mensagem, no entanto, mencionava explicitamente Senhor Morozov mais esposa. Valentina forçou um tom descontraído. Curioso. Ele finalmente se virou, sorrindo. Deve ter sido a Snezana, minha secretária. Ela sempre preenche os formulários assim, por padrão, para viagens de trabalho. Esses sanatórios antigos só têm quartos duplos, mais baratos que os individuais. Vou sozinho, Valiusha. É só negócios, garantiu, colocando uma xícara de café fumegante à sua frente. O aroma familiar encheu o espaço, como em qualquer segunda-feira comum. Mas algo dentro dela rachou, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. No escritório da construtora, o dia seguiu seu ritmo habitual, relatórios, ligações, reuniões. Valentina sentava-se à mesa, revisando mecanicamente os números do balanço trimestral, enquanto seus pensamentos vagavam longe. Um toque na porta, e Snezana apareceu no batente alta, esbelta, com cabelos louros como trigo maduro, presos em um coque elaborado. Valentina Borisovna, posso entrar? Oleg Viktorovich pediu que eu lhe entregasse esses documentos para assinar, disse, aproximando-se. Um perfume sutil e sofisticado, desconhecido mas claramente caro, pairou no ar. Era o mesmo aroma que ela notara recentemente no carro do marido. Obrigada, Snezana. Valentina aceitou a pasta, estudando o rosto da moça com atenção. Como está indo a preparação dos documentos para a licitação? Quase pronta, respondeu a jovem, sorrindo. No dedo anular esquerdo, não havia mais o anel de casamento. Valentina lembrava-se claramente de tê-lo visto ali um mês antes. Você era casada, não era? Perguntou, como se fosse uma observação casual. Snezana corou levemente, mas recuperou a compostura rápido. Era. Me separei recentemente. Não deu certo, encolheu os ombros. Preciso voltar ao trabalho, se não precisar de mais nada. Quando a porta se fechou, Valentina recostou-se na cadeira. Os pensamentos borbulhavam em sua mente como um enxame agitado. Snezana trabalhava na empresa havia apenas 2 anos. Bonita, jovem, quase da mesma idade que sua filha Ksenia, e recém-divorciada. O telefone sobre a mesa vibrou. Era Mikhail Andriano, o mestre de obras. Valentina Borisovna, bom dia. Seria possível vir até a obra? Surgiram dúvidas no orçamento que seria melhor resolver pessoalmente. Claro, Misha.
Chego em 1 hora. Ao sair para o estacionamento, avistou o carro do marido. Oleg falava ao telefone sem perceber sua presença. Havia algo em sua postura, o sorriso relaxado, o brilho malicioso nos olhos que a fez parar atrás de uma coluna. O instinto de sobrevivência afiado nos anos difíceis dos anos 90, quando ela e Oleg começaram do zero, sussurrava: observe, não se revele. Quando ele encerrou a ligação, tirou do porta-luvas uma pequena caixa retangular, abriu-a, examinou o conteúdo com ar crítico e guardou-a de volta. Em seguida, saiu do carro assobiando uma melodia rumo ao prédio. Valentina esperou até que ele desaparecesse no interior para então seguir para seu próprio veículo. Na obra do complexo residencial, a atividade era intensa. Betoneiras rugiam, operários circulavam apressados sob uma chuvisco que voltará a cair ao meio-dia. Mikhail a recebeu junto ao barraco da obra, com uma jaqueta de trabalho estampada com o logo da empresa e um tablet nas mãos. Seus olhos cinzentos, diretos e sinceros, encontraram os dela. Agradeço por ter vindo, Valentina Borisovna. Aqui disse, desdobrando as plantas. O fornecedor propôs trocar o material. A economia é significativa, mas queria sua aprovação. Enquanto analisavam os documentos, Valentina notou, quase sem querer, a segurança com que Mikhail se expressava, a clareza de seus argumentos. Um profissional competente e confiável. Será que ele sabia algo sobre Snezana? Misha, como andam as coisas com a Snezana? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O rosto do rapaz ruborizou. Os maxilares tensionaram. Tudo bem, Valentina Borisovna. Estou pensando em fazer um pedido a ela. Até já escolhi um anel. Algo se contorceu dentro dela. Pobre rapaz, se suas suspeitas estivessem certas. Que notícia maravilhosa, forçou um sorriso. Ela é uma moça à altura. As palavras soaram amargas em sua boca. À noite em casa, Valentina revisava papéis em seu escritório quando Oleg espreitou pela porta. Vai jantar? Esquentei sua sopa. Durante a refeição, ele estava incomumente falante, contando sobre novos projetos, fazendo piadas, chegando a sugerir um passeio no final de semana à casa da sogra, nos arredores de Moscou. Nestes finais de semana, indagou ela, cautelosa. Ah, é verdade, ele deu uma palmada na testa. Esqueci completamente. Tenho que viajar na sexta para Kislovodsk. Reuniões importantes, Valyusha. Pode ser um contrato de milhões. Ela o observava comer, com aquele jeito característico de inclinar-se sobre o prato, de enxugar os lábios com o guardanapo. Pequenos gestos gravados na memória após décadas de convivência. Juntos, haviam dividido o último pedaço de pão nos anos de escassez após a queda da União Soviética. Juntos, enterraram o pequeno Sashenka que não completará 1 ano de vida. Juntos, reconstruíram os negócios depois do colapso de 1998. Oleg, ela inspirou fundo, me diga a verdade, tem outra pessoa? O garfo parou a meio caminho da boca. Seus olhos brilharam com um lampejo de alarmes, mas logo se apagaram. Que bobagem é essa, Val? De onde tirou essa ideia? Respondeu com uma segurança quase ofensiva, mas sem olhá-la nos olhos. Ela apenas encolheu os ombros. Você está diferente. Camisa nova. Corte de cabelo moderno. Chega tarde com frequência. Os dedos dele apertaram levemente o talher. É tudo por causa do trabalho, querida. Sua mão grande cobriu a dela, quente e firme. Um diretor sério precisa manter as aparências. E as chegadas tardias? Você sabe como é no cais do Rio. Valentina assentiu, fingindo acreditar, enquanto a memória lhe trazia as noites intermináveis de anos atrás, quando os dois ficavam até tarde no escritório, sonhando com o futuro entre pilhas de papéis e xícaras de chá frio. Depois do jantar, ela recolheu os pratos, carregou a máquina de lavar, e quando voltou à sala, Oleg já não estava mais lá. O som da água correndo no chuveiro ecoava pelo corredor. Seu paletó pendurado no encosto da cadeira chamava sua atenção como um desafio. Valentina hesitou, os dedos tremendo levemente antes de cederem. O bolso interno guardava um comprovante amassado da joalheria Rubin, uma corrente de ouro com pingente em forma de lágrima, 15.000 rublos, pago em dinheiro. Seu aniversário de casamento havia sido 6 meses antes. O de Ksenia, sua filha, só daqui a 2 meses. Seu próprio aniversário, em novembro. Ela recolocou o papel com cuidado, como se fosse uma prova de crime, e afundou na poltrona, os olhos perdidos na escuridão além da janela. Na cabeça a música deles ecoava, aquele velho chiager soviético sobre um encontro ao acaso que mudará uma vida. Agora, outra casualidade, uma mensagem vista sem querer. Ameaçava demolir tudo o que haviam construído em quase 3 décadas. A torneira do banheiro se fechou.
Valentina respirou fundo, endireitou as costas. Bem, pensou, sobreviveu ao fim da União Soviética, aos anos 90 selvagens, às crises, às perdas. Sobreviveria também a isso, qualquer que fosse a verdade por trás da fachada do sanatório Zoloty Clyushny. A terça-feira amanheceu cinzenta e fria, como se o próprio céu tivesse se alinhado ao seu humor. Valentina chegou ao escritório mais cedo que o habitual, quando os corredores ainda estavam vazios e o silêncio lembrava os primeiros anos dos anos 2000, quando a empresa era apenas ela e Oleg, trabalhando até altíssimas horas, analisando planilhas e traçando sonhos em guardanapos de papel. Trancou a porta do gabinete e abriu o sistema contábil. Relatórios de despesas de representação dos últimos 6 meses. Exatamente o que precisava. Ou será que mentia até para si mesma? As linhas se desenrolavam na tela. Restaurante Nostalgia, 12.500 rublos. Perfumaria Litual, 7.800 rublos. Hotel Central, 8.500 rublos. Tudo classificado como despesas corporativas, assinado por Oleg. As datas coincidiam com as noites em que ele chegara tarde. Valentina massageou as têmporas. Podiam ser jantares de negócios, afinal. Oleg sempre foi um anfitrião generoso, gostava de impressionar clientes. Mas perfumaria? Joias? O comprovante que encontrara na noite anterior queimava em sua memória. Uma batida na porta. Valentina Borisovna, posso entrar? A voz grave de Grigori Stepanovich, o engenheiro-chefe. Ela fechou a tela com um clique rápido. Claro, entre. O dia seguiu seu curso habitual, reuniões, ligações, documentos. Mas agora cada detalhe ganhava um novo matiz. O jeito como Snezana se inclinava sobre a mesa de um colega, mostrando-lhe um relatório, e como ele demorava o olhar um segundo a mais. Toques casuais que antes passavam despercebidos, agora cortavam como lâminas. Após o almoço, Valentina subiu ao departamento de RH. Nina Georgievna, bom dia. Poderia me mostrar o dossiê de Snezana Fedotova? Preciso verificar alguns dados para o novo contrato. A funcionária de cabelos grisalhos que trabalhava na empresa desde a fundação, ergueu as sobrancelhas com surpresa, mas não discutiu. 5 minutos depois, uma pasta fina estava sobre a mesa. Fedotova, antes Karpova Snezana Alexeyevna. A primeira linha do formulário confirmou suas suspeitas. A mudança de sobrenome ocorrerá há apenas um mês. E lá estava o pedido de alteração cadastral, acompanhado de uma cópia da certidão de divórcio emitida pelo cartório de Omsk. Coincidência? Demasiadas para serem casuais. Na quarta-feira, Valentina voltou à obra do cais. Mikhail a recebeu com um sorriso, capacete na cabeça e plantas de construção nas mãos. Valentina Borisovna, que bom que veio. Já estamos terminando o 4º andar. Tudo no prazo. Eles inspecionaram a obra, discutiram detalhes e só depois, sobre uma xícara de chá no barracão do mestre de obras, ela se permitiu fazer a pergunta: Misha, você está mesmo sério com a Snezana? As bochechas do rapaz coraram, mas o olhar permaneceu firme. Mais do que sério. Depois do divórcio, achei que nunca mais confiaria em ninguém. Mas ela, é como um raio de sol em dia nublado. Seus olhos brilhavam com uma sinceridade que apertou o coração de Valentina. E ela? Também está séria? Acho que sim. Estou poupando há 3 anos para dar entrada em um apartamento. Quero pedir em casamento direito, com anel de joelhos como manda o figurino. Ela merece o melhor. Valentina tomou um gole de chá para disfarçar a emoção. Pobre Misha, tão honesto, tão aberto. Como dizer a verdade sem destruir seu coração? Ela já está divorciada do ex-marido? Perguntou cautelosa. Sim, os papéis chegaram há um mês. Ele era um vigarista, a encheu de dívidas. Ela mal conseguiu se livrar. Então Snezana não escondera o divórcio de Mikhail. Mas contará toda a verdade? Ela não mencionou planos para o fim de semana. Disse que ia visitar uma amiga em Rostov, explicou ele, encolhendo os ombros. E daí? Nada, só perguntei. Valentina forçou um sorriso. Quando planeja pedir? No fim do mês, acho. Quero conhecer os pais dela primeiro. Fim do mês. Talvez até lá, tudo se resolvesse sozinho. Na noite de quinta-feira, Oleg chegou em casa com um buquê de lírios brancos, suas flores favoritas. Que ocasião? Ela perguntou, aceitando as flores. Nenhuma. Só queria alegrar minha mulher. Ele a beijou na bochecha, e dela veio um cheiro de colônia nova, e algo mais, uma mistura de culpa e pressa. Valentina arrumou os lírios na jarra, notando, quase imperceptível, uma marca de batom escuro em uma das pétalas. Não era sua cor. Durante o jantar, ele foi excessivamente atencioso, falante. Ah, Valius, disse, servindo vinho afinal, viajo amanhã para Kislovods.
O sanatório quer construir um novo anexo. Orçamento generoso. Seu tom era leve, mas os dedos apertavam o copo com força. Até domingo, então. Ela se esforçou para manter a voz neutra. Desculpe pelo aviso em cima da hora. Só soube hoje que adiaram as negociações para este fim de semana. Valentina assentiu, fingindo interesse no prato. Na cabeça, um plano já tomava forma. Precisa de ajuda para arrumar as malas? Não, não. Eu mesmo faço. A recusa foi rápida demais. Você já está cansada. Como vai o projeto do cais? Tudo no prazo. O Mikhail está se saindo muito bem. Ótimo rapaz, concordou Oleg. Aliás, ele e a Snezana estão juntos, não? A pergunta soou casual demais para ser inocente. Sim, ele até vai pedir ela em casamento. Oleg engasgou com o vinho. Sério? Mais do que. Já está olhando apartamento para os dois. A mandíbula de Oleg se contraiu quase imperceptivelmente, mas ele se recompôs rápido. Que notícia maravilhosa. Fico feliz por eles. Depois do jantar, quando Oleg se trancou no escritório com a desculpa de terminar um relatório urgente, Valentina abriu o notebook e acessou o site do Sanatório Zoloty Clyushny. Alguns cliques, e ela reservou um quarto individual para as mesmas datas. Padrão não. Brilhou uma centelha de compreensão. Ele abriu lentamente a caixa, revelando um anel de noivado com um diamante modesto, mas elegante. Sim, eu economizei 6 meses para isso, confessou, a voz embargada. Pensei que ela fosse diferente. Valentina fechou a mão sobre a dele, sentindo o tremor dos dedos do rapaz. Ela é diferente, Mia. Só não da maneira que você imaginava. Com um gesto decisivo, ela pegou a coroboca e guardou-a na bolsa. Vamos dar a eles exatamente o que merecem. Uma dose da própria medicina. Ela se inclinou sobre a mesa, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Amanhã à noite, durante o jantar no salão principal, você vai aparecer. Com flores, com romantismo, com toda a encenação que planejou. Só que não para a Sniana. Seus olhos brilharam com uma malícia calculada. Para mim. Mia arregalou os olhos. Mas como assim? Confie em mim, Valentina sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso afiado como lâmina. Você vai se ajoelhar na frente de todos, abrir essa caixinha e fazer um discurso emocionado sobre como eu sou a mulher da sua vida, que não consegue imaginar o futuro sem mim. Ela enfatizou cada palavra, saboreando o plano. E quando Oleg vir isso, bem, deixe a imaginação dele fazer o resto. O garçom aproximou-se com a garrafa de vinho, mas Valentina o dispensou com um gesto. Agora, escute com atenção. Depois do pedido, você sai correndo como se estivesse envergonhado. Eu, é claro, ficarei chocada, e direi que tudo não passa de um mal-entendido. Mas a semente da dúvida já estará plantada. Ela tomou um gole do vinho, deixando o silêncio fazer efeito. E então, na manhã seguinte, quando eles estiverem se afogando em ciúmes e desconfiança, nós aparecemos juntos no café da manhã, braços dados, sorridentes, como um casal recém-noivado. Mia passou a mão pelo rosto, assimilando o plano. E se eles não acreditarem? Valentina riu baixinho, um som seco e determinado. Oh, eles vão acreditar, porque, meu caro, a culpa sempre busca confirmação. E nós daremos a eles exatamente o que precisam ver. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope. Aqui estão as passagens de volta para Moscou. No mesmo voo que eles. Coincidência? Claro que não. Seus dedos tamborilaram sobre a mesa. E durante o voo, bem, deixemos alguns detalhes para a imaginação deles. Um toque aqui, um olhar ali. Suficiente para que a dúvida se transforme em certeza. Mia engoliu em seco, mas assentiu. E depois? Quando tudo isso acabar? Valentina olhou para o anel na palma da mão, a luz do restaurante fazendo o diamante cintilar. Depois disse ela com uma calma que escondia décadas de força, você segue em frente. Encontra alguém que mereça seu coração. Quanto a mim, seus olhos encontraram os de Mia, firmes como aço. Eu lido com o que sobrar do meu casamento. Mas uma coisa é certa, Oleg vai aprender o que significa trair Valentina Borisovna. Ela ergueu o copo em um brinde silencioso. A justiça, Mia. A justiça. Um entendimento súbito cruzou o rosto de Mia. A senhora quer que eu... Valentina assentiu com um gesto firme. Que tudo aconteça aqui e agora. Publicamente. Sem segredos, sem mentiras. Ele hesitou, girando a pequena caixa de veludo entre os dedos, como se seu peso tivesse aumentado de repente. Não sei se serei capaz. E você? Conseguirá? Ela cobriu sua mão com a dela, a pressão dos dedos transmitindo uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Isso não é sobre capacidade, Mia. É sobre autorrespeito. E sobre justiça. Seus olhos se encontraram.
e algo na quietude de Valentina fez com que ele assentisse lentamente. Bom, agora estamos jantando, murmurou como se falasse consigo mesmo. Acho que amanhã, no café da manhã, será o momento ideal. Aqui mesmo, no restaurante. Você concorda? Concordo, respondeu Mia, a voz mais firme do que ele próprio esperava. Aquela noite, Valentina quase não dormiu. Permaneceu deitada, os olhos fixos no teto, ouvindo sons distantes da cidade balneária que filtravam pela janela aberta, risadas abafadas de casais que voltavam tarde, o murmúrio das ondas quebrando na praia, o ocasional rangido de um carro subindo a ladeira. Pensava nas ironias da vida, como aqueles que deveriam ser os mais próximos podiam trair com tanta facilidade, enquanto estranhos quase completos se tornavam aliados inesperados. Quando o sol finalmente começou a clarear o horizonte, ela se levantou, vestiu-se com cuidado e desceu para o restaurante. Escolheu a mesma mesa no canto, aquela que ocupará na noite anterior. Hoje, porém, seu vestido era um azul marinho severo, impecavelmente cortado, o mesmo que usará anos antes ao assinar o primeiro grande contrato da empresa. O vestido de uma vencedora, pensou, ajustando a gola com um gesto preciso. Oleg e Sniana apareceram às 9h30. Estavam radiantes, descansados como se o mundo lhes pertencesse. Sniana falava animadamente gesticulando com uma colher enquanto Oleg a ouvia com um sorriso indolente, tomando pequenos goles de café como se o tempo não tivesse pressa. Exatamente às 10h, Mia entrou no restaurante. Trajava um terno novo, um pouco largo nos ombros, mas que lhe conferia uma solenidade inesperada. O cabelo estava penteado para trás, os sapatos engraxados, as mãos levemente trêmulas ao ajustar a gravata. Ele se preparou para isso, observou Valentina, com um quase imperceptível aceno de aprovação. Bom. Mia dirigiu-se à mesa junto à janela com passos decididos. Sniana foi a primeira a notá-lo. Seu rosto congelou. A colher ficou suspensa no ar, a meio caminho da boca. Mia, escapou-lhe em um suspiro incrédulo. Oleg virou-se lentamente, e sua expressão passou por uma sucessão de emoções em poucos segundos. Surpresa, incompreensão, um lampejo de medo e então, como uma sombra que se espalha, a raiva. Andriano, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz tensa. Mia ignorou a pergunta. Seus olhos estavam fixos em Sniana. Amada? Sua voz ecoou alta demais no silêncio repentino que tomou conta do restaurante. Não consegui esperar até nosso próximo encontro. Ele ajoelhou-se, tirando a caixa de veludo do bolso. Sniana, você aceita se casar comigo? O tempo pareceu parar. Sniana olhava para o anel, para Mia, para Oleg, de volta para o anel. Seu rosto se contorceu em uma máscara de confusão, como se ela mesma não soubesse se deveria chorar ou rir. Mia, não é o que você está pensando. Conseguiu finalmente dizer, a voz trêmula. Oleg endireitou-se na cadeira, tentando recuperar o controle. Andriano, escute, mas não teve chance de terminar. Valentina aproximou-se da mesa com uma calma glacial. Bom dia, querido, disse, dirigindo-se a Oleg com um sorriso que não chegava aos olhos. Como estão as negociações com o sanatório? O rosto dele empalideceu. Abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, incapaz de emitir um som. Vá, valha, gaguejou. Não é o que você está pensando. Curioso, ironizou ela, pois foram exatamente essas as palavras que sua acompanhante acabou de usar. Virou-se para Sniana, que permanecia imóvel como atingida por um raio. Sniana Alexeevna, você está demitida. Por conduta imprópria e violação do Código de Ética Corporativa. Então voltou-se para o marido. Oleg Viktorovich, imagino que você tenha consigo os documentos daquele contrato de construção de que me falou. Ele assentiu em silêncio, indicando com um gesto a pasta ao lado de seus pés. Excelente. Valentina pegou a pasta, abriu-a e retirou um envelope com o logotipo da empresa. Estes documentos ficam comigo. Serão úteis para a auditoria dos ativos da empresa antes da divisão dos bens. Sniana finalmente recuperou a voz. Mia, por favor, me deixe explicar. Mas ele já se levantara, fechando a caixa do anel com um estalo seco. Não há nada para explicar, disse, baixo demais para que os outros ouvissem. Tudo já está claro. Virou-se para Valentina. Volto para Moscou ainda hoje. Meu pedido de demissão estará na sua mesa na segunda-feira. Não se apresse, Mia, respondeu ela, com uma suavidade que contrastava com a tensão do momento. Dê a si mesmo um tempo. Seus olhos percorreram mais uma vez o casal petrificado antes de pegar a pasta e dirigir-se à saída. Mia seguiu-a. No saguão, longe dos olhares curiosos, Valentina parou e respirou fundo. De repente suas pernas tremiam, como se o chão tivesse se tornado instável.
Uma onda de náusea subiu pela garganta, mas, por trás dessa reação física, algo estranho acontecia. Uma sensação de alívio, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido. A incerteza acabou. As cartas estão na mesa. Agora começaria um novo capítulo sem mentiras, sem autoengano. Como você está, Valentina Borisovna? Perguntou Mia baixinho. Viverei, respondeu ela, esboçando um sorriso fraco. E você? Eu também. Ele cerrou os punhos, como se tentasse conter uma emoção inesperada. Sabe, de alguma forma, fico até aliviado que tenha sido assim. Melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Valentina sentiu. Palavras sábias para alguém tão jovem. Reservei um táxi para daqui a 1 hora, informou ela. Volto para Moscou. Quer que eu reserve uma passagem para você? Não é necessário. Ele balançou a cabeça. Vim de carro. Pensava que... Não terminou a frase. Saíram para a varanda do sanatório. A chuva havia parado, e entre as nuvens rasgadas apareciam pedaços de céu azul. Ao pé da colina, o parque do balneário reluzia, fresco e lavado pela chuva, as árvores balançando levemente com a brisa. Lindo lugar, comentou Valentina, quase para si mesma. É, concordou Mia. Pena que agora sempre vai me lembrar disso. Ela olhou para ele, e seus olhos, normalmente tão duros, amoleceram por um instante. Meu pai era militar. Ele sempre dizia, depois de qualquer batalha, mesmo a mais difícil, chega um novo dia. E o importante é recebê-lo com a cabeça erguida. Mia endireitou os ombros, como se aquelas palavras fossem uma ordem que precisava cumprir. Você tem razão, Valentina Borisovna. Um novo dia com a cabeça erguida. Moscou os recebeu com uma chuva fina e persistente, um céu cinza que parecia espelhar o humor de Valentina. Do banco traseiro do táxi, ela observava as ruas molhadas deslizando além da janela, os reflexos das luzes tremeluzindo nas poças. Pedia ao motorista que a deixasse não em sua casa, mas no prédio da filha. Precisava contar tudo a Ksenia antes que a notícia chegasse até ela por outros caminhos. A filha abriu a porta e congelou ao vê-la com a mala. Mãe, o que aconteceu? Valentina não respondeu. Apenas a abraçou com força, e foi só então, nos braços da própria filha, que permitiu a si mesma desmoronar. Chorou em silêncio, o corpo sacudido por soluços abafados, como se anos de contenção tivessem se rompido naquele instante. O papai te traiu? Perguntou Ksenia, quando finalmente se sentaram na cozinha com xícaras de chá entre as mãos. Valentina estremeceu. Como você adivinhou? Pelos seus olhos, respondeu a filha, apertando-lhe a mão. E porque não sou cega. Via como ele olhava para aquela secretária, mas não queria acreditar. Valentina contou tudo. A mensagem acidental, as descobertas, a cena no sanatório. Ksenia ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, os olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. E agora? Perguntou por fim. Divórcio? Sim, respondeu Valentina, simples. Não conseguirei viver na mentira. Não depois de tudo que construímos juntos. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, ofereceu Ksenia. Obrigada, querida, mas não. Sou eu quem fica no nosso apartamento. Que ele arrume suas coisas e vá para onde quiser com ela, ou para qualquer outro lugar. Nos olhos da filha, Valentina viu algo que nunca tinha percebido antes. Não apenas carinho, mas admiração. Como se, pela primeira vez, Ksenia visse nela não apenas uma mãe protetora, mas uma mulher de aço. Na segunda-feira, Valentina chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Sua primeira providência foi chamar o chefe de segurança e o gerente de recursos humanos. Preciso do dossiê completo de Sniana Fedotova, disse, a voz firme. Todos os documentos, relatórios, acessos a sistemas. Até o café da manhã. Ao meio-dia, uma pilha espessa de papéis estava sobre sua mesa. Ela começou a examiná-los metodicamente, fazendo anotações com uma caneta vermelha. Pequenas irregularidades saltavam aos olhos, erros em documentações de licitação, uso pessoal do e-mail corporativo, atrasos não justificados, notas fiscais suspeitas. Cada detalhe importa, pensou. Cada um deles será uma peça no quebra-cabeça. Quando Snezana entrou no escritório, pálida, com olheiras fundas sob os olhos mas ainda assim elegante, Valentina já estava preparada. Sente-se, Snezana Alexeyevna, disse com voz neutra, apontando para a cadeira diante da mesa. A conversa foi breve e direta. Valentina enumerou as irregularidades detectadas, apresentou o relatório da investigação interna e o documento de demissão por justa causa. Você não pode fazer isso, tentou argumentar Snezana, a voz trêmula. Isso é vingança pessoal. Vou processar a empresa. Processa, respondeu Valentina, serena. Todos os documentos estão impecáveis.
E ainda temos testemunhas do seu comportamento inadequado com o diretor da empresa, acrescentou com um tom que não deixava margem para réplica. Acho que uma exposição pública em tribunal não seria vantajosa para você. Os nós dos dedos de Snezana ficaram brancos de tão apertados. Pelo menos posso levar minhas coisas pessoais? Valentina indicou com um gesto a caixa de papelão junto à porta. A segurança já separou tudo. Deixe o crachá e as chaves eletrônicas na mesa. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo ruído da caixa sendo arrastada. Quando a porta se fechou, Valentina permitiu-se um suspiro discreto antes de organizar os papéis sobre a mesa. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Mikhail entrou mais magro, mas com uma calma inesperada. Valentina Borisovna, posso falar com você? Colocou sobre a mesa um envelope branco. É meu pedido de demissão. Ela olhou para ele, surpresa. Misha, tem certeza? Você é um excelente profissional. Não quero perder um funcionário como você. Ele assentiu firme. Tem uma proposta em uma construtora. Boa posição, perspectivas interessantes. Fez uma pausa. Mas não é só isso. Ficou difícil trabalhar aqui, muitas lembranças. Valentina entendeu. Assinou o documento sem mais perguntas. Boa sorte, Misha. Você merece alguém que saiba valorizar suas qualidades. Ele sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso frágil, mas sincero. Obrigado. E para você também, Valentina Borisovna. Você é uma mulher forte. Pessoas como a senhora sempre se reergue. Ela acompanhou seu ex-funcionário até a porta com um aperto de mão profissional. Quando ficou sozinha, permitiu que os dedos tremessem levemente sobre a caneta. Oleg chegou em casa tarde da noite, como um intruso em seu próprio apartamento. Valentina estava na sala, analisando documentos à luz amarela da luminária. Precisamos conversar, disse ela, sem levantar os olhos. Ele sentou-se à sua frente, o rosto marcado pela exaustão, os olhos vermelhos. Vai a escute. Eu entendi tudo. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu amo só você. Sempre amei. Vamos tentar consertar, começar de novo. Ela finalmente o encarou. Você chama de momento de fraqueza um caso que durou meses? Presentes pagos pela empresa, viagens, jantares. Me perdi, admitiu ele, passando as mãos pelo rosto. Crise da meia-idade, acho. E ela? O que você significa para ela? Valentina fez a pergunta que mais doía. Sabia que ela se encontrava com Misha? Que ele queria se casar com ela? Oleg desviou o olhar. Não pensei nisso. Exatamente. Você não pensou em ninguém além de si mesmo. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Aqui tem duas opções. Primeira, você sai da família e me transfere sua parte no negócio. Receberá uma compensação justa, equipamentos de construção e o projeto à beira do rio. Segunda, vamos a juízo e eu peço a divisão total dos bens, incluindo a empresa, com provas da sua infidelidade. Oleg folheou os documentos, o espanto estampado no rosto. Você planejou tudo. Tive tempo para pensar no caminho de volta de Kislovods, respondeu ela seca. Escolha. Não há terceira opção. Ele tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Vaia, 28 anos juntos. Vamos jogar tudo fora por um erro? Erro é acidental, Oleg. Você fez escolhas conscientes. Cada dia, cada vez que mentiu para mim. Sua voz falhou por um instante, mas se recompôs rápido. E não se trata só da traição. Trata-se de confiança. Não posso mais confiar em você, nem como marido, nem como sócio. O silêncio se estendeu pesado. Finalmente ele perguntou baixo, quando devo me mudar? Até o final da semana, respondeu Valentina. Leve só suas coisas pessoais. O resto será dividido conforme os documentos. Ele realmente achou que eu perdoaria, pensou ela, observando sair com os ombros curvados. A luz da tarde acentuava os ângulos marcantes de seu rosto, realçando as maçãs do rosto que a idade só tornará mais definidas. Aos 52 anos, Valentina era a prova viva de que reinventar-se não era questão de coragem, mas de necessidade. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Valentina Borisovna, tem uma visita para a senhora, anunciou Natalia Igorevna, a nova secretária, com voz medida e profissional. Uma mulher da mesma faixa etária que ela, com currículo impecável e recomendações que não deixavam dúvidas sobre sua competência. Valentina virou-se intrigada. Quem é? A porta se abriu antes que Natalia terminasse de responder. Mikhail Andriano apareceu no vão com um leve aceno de cabeça. A senhora tem um compromisso agendado, disse ele formal. Ela sentiu, embora soubesse muito bem de quem se tratava. Esperava por aquele encontro desde que soubera do colapso da Stroy Complex, a empresa para a qual Mikhail havia migrado 6 meses antes.
Um desastre anunciado. Investimentos ruins, prazos descumpridos, licença cassada. O fim previsível de uma gestão incompetente. Pode deixá-lo entrar, por favor, pediu Valentina, mantendo a voz neutra. Mikhail entrou com passos hesitantes, como se não soubesse ao certo que recepção teria. Estava mais magro. Pequenas rugas se marcavam nos cantos dos olhos, mas a postura permanecia ereta, digna. Uma sombra de incerteza pairava sobre ele, mas o orgulho não o abandonara. Boa tarde, Valentina Borisovna cumprimentou, estendendo a mão. Olá, Misha, respondeu ela, apertando-lhe a mão com firmeza antes de indicar a poltrona à sua frente. Sente-se. Café, chá? Café, se não for incômodo, aceitou ele com um sorriso grato. Enquanto Natália preparava a bebida, trocaram frases vazias sobre o clima, o novo escritório, as últimas notícias do setor de construção. Um ritual social para preencher o vazio até que a porta se fechasse e ficassem a sós. Foi então que Mikhail foi direto ao ponto, os dedos apertando levemente a xícara de porcelana. Valentina Borisovna, a senhora deve ter ouvido falar da situação na Stroy Complex. Ouvi, confirmou ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Investimentos mal feitos, atrasos, licença revogada. O pacote completo. Exatamente, concordou ele com um riso amargo. O caso clássico de uma empresa que desmorona por incompetência. 2 meses sem salário, depois falência e adeus. Pensei. Talvez aqui houvesse espaço para um velho conhecido. Valentina o observou com atenção, como se pesasse cada palavra. Na verdade, já havia tomado sua decisão, mas queria ouvir a justificativa dele. Por que voltou, Misha? Perguntou, inclinando levemente a cabeça. Aqui não são os melhores lugares para suas memórias. Ele não desviou o olhar. Havia uma sinceridade crua em seus olhos que ela não via há muito tempo. Sabe, Valentina Borisovna, nesses 6 meses aprendi mais sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre trabalho do que em anos. Lá dentro, tudo era errado. Não havia honestidade, transparência, respeito pelas pessoas, tudo que sempre existiu aqui com a senhora. Eu saí achando que poderia começar do zero, mas acabei trocando um reino por um pântano. Valentina sorriu. A franqueza sempre fora a maior qualidade de Mikhail. A vaga de mestre de obras no projeto Harmonia está aberta, anunciou. Salário 20% acima do anterior. Pacote de benefícios padrão. Quando pode começar? Os olhos de Mikhail se arregalaram, surpresos. Depois, um sorriso largo se abriu em seu rosto. Amanhã, se precisar, respondeu sem hesitar. Então comece amanhã, confirmou ela. Os documentos estão com Natália Igorevna. E bem-vindo de volta, Misha. Bem-vindo a casa. Quando ele saiu, Valentina voltou à janela. A vista da obra sempre a acalmava. A criação de algo novo, o movimento para frente. Não seria esse o sentido da vida? O telefone tocou já no fim da tarde, quando ela revisava os últimos relatórios. Valentina Borisovna, é o Pavel. A voz do genro soava agitada. A Ksenia entrou em trabalho de parto. Estamos a caminho do hospital. O coração deu um salto. Mas ainda falta uma semana para o prazo. Parece que a pequena resolveu adiantar as coisas, riu Pavel, nervoso. Eu ligo assim que tiver notícias. Valentina juntou suas coisas às pressas e seguiu para casa. A neta decidirá nascer antes da hora. Havia algo de simbólico naquele fato. Uma nova vida, um novo capítulo na história da família. As horas seguintes foram de espera ansiosa. Ela lavou toda a louça, reorganizou o guarda-roupa, até folheou velhos álbuns de fotografias. Qualquer coisa para distrair a mente da imagem de Ksenia na sala de parto. Só às 2 da manhã chegou a mensagem de Pavel. Nasceu uma menina. 3,2 quilos, 52 centímetros. Ksenia está bem. As 2 dormem. Foto de manhã. Valentina pressionou o telefone contra o peito e chorou. Pela primeira vez em meses eram lágrimas puras, sem amargura. Só alegria. Sofia Pavlovna murmurou, admirando o rostinho minúsculo enquadrado por um gorro de renda. Bem-vinda ao mundo. Elas estavam na aconchegante sala da criança, decorada em tons suaves. A pequena Sofia dormia na berço, emitindo leves ruídos com os lábios. Ksenia a observava com uma mistura de encanto e pânico. Ainda não consigo acreditar que sou mãe, sussurrou, como se temesse acordar a filha. É tanta responsabilidade. Você acha que vou dar conta? Você é minha filha, sorriu Valentina. Claro que vai. Um silêncio cuidadoso se instalou antes de Ksenia ousar perguntar. E o papai? Vocês falam? Valentina balançou a cabeça. Só por questões de trabalho. Ele ligou algumas vezes, pediu para nos encontrarmos, só para conversar, mas não vejo sentido. Cada um segue seu caminho agora. Fez uma pausa. Ele perguntou pela neta.
Xenia a observava com atenção, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Ele quer vir conhecê-la. É decisão sua e do Pavel, encerrou Valentina com um gesto de ombros. Afinal, ele é o avô dela. Na verdade, a ideia de Oleg segurando Sofia no colo lhe causava uma mistura de emoções. Mas sabia que não tinha o direito de privar a criança desse vínculo por causa de suas próprias mágoas. Sabe, disse Xenia pensativa, acho que ele realmente se arrepende do que aconteceu. Ontem mesmo confessou que a nova empresa dele está à beira do colapso. Disse que sem você ele é como sem mãos. Suspirou. Vocês foram uma equipe por 28 anos. Sim, não deve ser fácil para ele, admitiu Valentina, ajustando o cobertor da neta com delicadeza. Mas foi uma escolha dele. E a Snezana? Perguntou Xenia baixinho. Voltou para Onsk e para os pais. Pelo menos foi o que ouvi, respondeu Valentina, sem tirar os olhos da menina. Não dera certo entre os dois como era de se esperar. Nesse momento Sofia abriu os olhos. Um olhar claro, atento, surpreendentemente consciente para um recém-nascido. Valentina sentiu algo se mexer dentro do peito. Aqueles olhos a levaram de volta a Sasha, o filho que perderam décadas antes. Na época pareceu que o mundo havia desabado. Mas a vida seguiu. E agora, décadas depois, uma nova vida a olhava com um olhar que carregava a continuidade de tudo aquilo que um dia fora interrompido. Venha para a vovó, pequenina, disse, estendendo os braços. Xenia lhe passou a bebê com cuidado. O corpinho quente se aninhou contra ela, e Valentina sentiu os últimos resquícios de amargura e ressentimento se dissolverem naquele instante de amor puro, sem sombra. O corporativo de final de ano da Stroidon seria no complexo Sosnovy Bor, um espaço campestre decorado para a ocasião. Funcionários elegantes, mesas fartas, música e brincadeiras criavam uma atmosfera familiar, apesar do caráter oficial do evento. Valentina subiu ao pequeno palco para seu discurso tradicional. Com um vestido azul escuro, penteado renovado e maquiagem discreta, parecia mais jovem do que seus anos e irradiava uma confiança que contagiou a plateia. Queridos colegas, amigos, começou, varrendo o salão com o olhar. Chegamos ao fim de um ano difícil, mas fundamental para a nossa empresa. Um ano de mudanças, provações e novas oportunidades. Falou sobre as conquistas, os projetos em andamento e os planos para o futuro. Depois passou a premiação dos funcionários destacados. Um a um subiram ao palco, engenheiros, contadores, mestres de obras. Entre eles, Mikhail, que recebeu uma homenagem pelo sucesso na liderança do projeto Harmonia. E para encerrar, Valentina fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Quero falar sobre o que realmente importa. Não são apenas os valores que sustentam um negócio, mas os que sustentam uma vida. Honestidade, fidelidade aos princípios, respeito por si mesmo e pelos outros. Quando nos apegamos a essas regras simples, até os maiores desafios se tornam degraus para novos patamares. Ergueu a taça em direção à plateia. Obrigada por estarem aqui, por construirmos juntos não apenas edifícios, mas o futuro. Feliz Ano Novo! O salão explodiu em aplausos. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão quando Valentina desceu do palco. Ao se aproximar, Mikhail estendeu-lhe um pequeno embrulho, envolto em papel discreto. Valentina Borisovna, um presente da equipe da Harmonia, disse ele com um sorriso tímido. Ela desfez o laço e revelou um álbum de couro, gravado com o logotipo discreto da Stroidon. Ao abri-lo, deparou-se com uma linha do tempo meticulosa, fotografias desbotadas dos primeiros canteiros de obras, recortes de jornal amarelados, contratos assinados à mão, rostos que já não estavam mais ali, mas cujas contribuições haviam sido eternizadas. Mikhail, visivelmente emocionado, explicou. Reuni tudo nos últimos meses. Quis mostrar o caminho que você percorreu, o caminho que nós percorremos juntos. Valentina passou os dedos pelas páginas reconhecendo cada detalhe. O primeiro prédio entregue com atraso, mas com orgulho. A equipe encharcada de chuva em uma inauguração. A foto do escritório minúsculo que hoje parecia um sonho distante. Nas últimas páginas, uma imagem do novo complexo corporativo brilhava ao lado de uma foto recente da equipe, com a legenda Novo Capítulo. Novas possibilidades. Obrigada, Mikhail, sussurrou com a voz ligeiramente trêmula. Isso não tem preço. A festa se estendeu até altas horas. Entre risos e brindes, Valentina observava sua equipe, não como funcionários, mas como companheiros de uma jornada que havia começado com dúvidas e agora se consolidava em confiança. Sua equipe, sua família escolhida. Na manhã do primeiro dia útil do ano, Valentina chegou ao escritório antes de todos.
Sobre a mesa de mogno, organizou cuidadosamente um conjunto de fotografias. A neta Sofia, aos 6 meses com os cachos rebeldes. A filha Ksenia, abraçada ao marido. Em uma viagem recente, a mãe, Svetlana Petrovna, com seu sorriso sereno em um jardim ensolarado. Ao lado, a imagem do último corporativo. Ela própria, rodeada pela equipe, o sorriso genuíno estampado no rosto. Uma vida resumida em poucos quadros. E por fim, o contrato. O maior da história da Stroidon. Um complexo residencial de alto padrão à beira do rio, projeto que não apenas elevaria a empresa a outro patamar, mas provaria que reinventar-se era possível e necessário. Valentina aproximou-se da janela panorâmica. A cidade acordava sob um manto de neve fresca e imaculada. Lá ao longe, as gruas da obra Garmonia, seu primeiro projeto solo após o divórcio, quando investira não apenas capital, mas também lágrimas e resiliência, destacavam-se contra o céu cinzento. Lembrou-se de como, 6 meses antes, olhara pela janela de um apartamento alugado em Kislovods, com a sensação de que tudo havia desmoronado. As ruas, outrora familiares, pareciam estranhas, o futuro, uma página em branco demais para ser preenchida. Mas hoje ela sentia uma força que não conhecia antes. Uma certeza quieta de que as cicatrizes não eram fracassos, mas mapas de uma rota traçada com coragem. O telefone vibrou. Uma mensagem de Ksenia. Mamãe, feliz ano novo. A Sofia disse a primeira palavra hoje. Baba, vovó? Acho que ela está com saudades de você. Anexado um vídeo. A pequena Sofia sentada na grade do berço, batendo as mãozinhas e repetindo, com esforço adorável. Baba, baba. Valentina sorriu, sentindo o coração transbordar. A vida, afinal, tinha o hábito de recompensar aqueles que, mesmo de joelhos, se recusavam a curvar a coluna. O telefone do escritório tocou. Era a recepcionista, anunciando a primeira reunião do ano. Um novo dia. Um novo capítulo. A história de uma mulher que ousou recomeçar e descobriu que o melhor ainda estava por vir.